Olá, estamos de volta para a resolução de mais uma questão da prova da SPSEC 2019. Agora uma questão que envolve reações com hidrocarbonetos aromáticos. São 5 tipos de reações que são chamadas reações de substituições eletrofílicas em benzeno e nos seus derivados, portanto em compostos aromáticos, que são a halogenação, a nitração, a sulfonação, a alquilação de Friedel-Crafts e a acilação de Friedel-Crafts. Dessas 5 reações que existem, essa questão cobrou 3. E, de certa forma, foi facilitada a resolução da questão, porque você vai ver que ele já deu um esquema reacional para que o aluno, baseado naquele esquema, pudesse fazer as reações solicitadas. Então, isso facilitou muito. Vamos à leitura da questão. Muitas sínteses químicas são baseadas em reações orgânicas, que, dependendo dos reagentes e dos catalisadores, podem gerar uma infinidade de produtos. Uma relevante questão em sínteses orgânicas está no fato que, quando se efetuam substituições em anéis aromáticos que já contêm um grupo substituinte, verifica-se experimentalmente que a posição do segundo grupo substituinte depende da estrutura do primeiro grupo. Ou seja, o primeiro ligante do anel determinará a posição preferencial do segundo grupo substituinte. Nós vamos precisar disso para a reação de número 3. Esse fenômeno, denominado dirigência, ocasionará a formação preferencial de alguns compostos com relação a outros isômeros. Usa-se comumente a nomenclatura orto-meta para, Orto para as posições 1 e 2 dos grupos substituintes no anel aromático. Meta 1 e 3 e para posições 1 e 4. Em compostos aromáticos, para a indicação das posições dos grupos substituintes no anel aromático. A reação expressa na equação 1, a gente vai resolver a questão uma a uma. A reação expressa na equação 1 demonstra a síntese orgânica chamada alquilação. Lembra que eu disse que são 5 reações? Ele vai cobrar aí uma chamada alquilação ou alquilação de Friedel-Crafts de compostos aromáticos. Já dá para você ter uma ideia, porque esse nome alquilação significa que você vai substituir no benzeno um dos hidrogênios do benzeno por um grupo alquila. O que é um grupo alquila? Metil, etil, propil, isopropil, butil, tercbutil, secbutil, etc. Então, a reação expressa na equação 1 demonstra a síntese orgânica da alquilação de compostos aromáticos, denominada de alquilação de Friedel-Crafts. E aí, nós vamos prestar atenção nesse esquema. Tem um composto A que reagiu com um aleto orgânico, que é o clorometano. Clorometano é o nome oficial, cloreto de metila é o nome usual. Aqui o catalisador, que é o AlCl3 e aquecimento, e originou o metilbenzeno, um derivado do benzeno, que um dos hidrogênios foi substituído pelo metil, e o produto inorgânico produzido na reação é HCl. E nós temos aí a equação 1. Vamos ver se ele fala já ainda alguma coisa em relação a essa equação 1. Na alquilação aromática, ocorre a ligação de grupos alquil, estrutura carbônica como os grupos CH3, um grupo alquila ou grupo alquil foi acrescentado, na verdade substituiu um dos hidrogênios do benzeno, porque está na cara que esse reagente A é o benzeno, onde um dos seus 6 hidrogênios foi substituído por um grupo alquila. No caso, o grupo metil, já que é o clorometano, ou cloreto de metila, que ele está usando aqui. A estrutura de anéis aromáticos, pela substituição de um hidrogênio do anel, o catalisador mais comum nesse processo
é o cloreto de alumínio AlCl3. A gente para por aí, que a próxima informação já é para a equação 2. Então veja que ele facilitou demais. Ele disse que era uma alquilação de Friedel-Crafts, disse que era um grupo alquila que ia substituir um dos hidrogênios do composto aromático. Então, se fosse uma questão de uma prova específica, que ele não desse os esquemas como ele deu aí, esquema da equação 1, esquema da equação 2, esquema da equação 3, seria uma questão considerada mais difícil, uma questão de uma prova específica aberta. Poderia ser até a nível de FUVEST, Unicamp, Unesp, algo desse tipo, tá certo? Mas, como eu repito, né, facilitou demais. Por quê? Porque esse grupo alquila que está ligado no cloro, que era o cloreto de metila, agora ele está aqui. E aí se você perguntar, e o cloro do cloreto de metila, onde ele foi parar? Lá no HCl. Então, tá na cara que esse grupo A é o benzeno. Está aqui a estrutura de Lewis, a forma estrutural do benzeno, né? De forma simplificada, sem precisar destacar os hidrogênios. Nós sabemos que a fórmula do benzeno, né, é C6H6. Ou seja, temos aí 6 carbonos e 6 hidrogênios. Um desses hidrogênios que eu vou destacar aqui, mas saiba que existem 6. Não, vou até destacar para que algum aluno não pense que eu estou dizendo que no benzeno só tem um hidrogênio, né? Lógico que não. Alexandre, como é que você sabe que tem um hidrogênio? Ora, lembre-se da tetravalência do carbono, né? O carbono, ele só teria aí 3 ligações, com o hidrogênio dá 4. Então, a única vez que eu vou fazer o benzeno destacando seus hidrogênios vai ser essa, tá certo? Nas outras eu vou colocar a sua forma estrutural mais simples. Então, o que vai acontecer? Um desses hidrogênios, poderia ser qualquer um, vai ser substituído pelo grupo alquila, que é o metil. E aí esse hidrogênio vai sair com o cloro, formando o HCl. Então vamos completar a reação. Então está aí o benzeno, que vai reagir com clorometano, ou cloreto de metila, né? Seu nome oficial, clorometano, ou cloreto de metila, na presença do catalisador, que é o AlCl3, e aquecimento. Então, como eu já disse, esse hidrogênio vai ser substituído pelo grupo alquila. Então, veja que essa reação é muito famosa, chamada de alquilação de Friedel-Crafts, porque você pode substituir o hidrogênio por qualquer grupo alquila que você quiser. Aqui é o cloreto de metila. Podia ser o cloreto de etila. Aí quem ia entrar aqui era o etil. Cloreto de isopropila. Quem iria entrar ali substituindo o hidrogênio era o isopropil. Então essa é uma reação importantíssima que permite que você substitua um dos hidrogênios por um grupo alquila e o reagente que você usa é um haleto orgânico, né? No caso aí o clorometano ou cloreto de metila. Então ele queria só que você dissesse quem era o reagente A. Repito, não precisava destacar os 6 hidrogênios, apenas colocar benzeno. Então o reagente A é o benzeno, que reagiu com o clorometano, formando o produto que ele já deu. Então por isso que eu disse que ficou muito fácil a reação e saiu HCl. Então fazendo aí os destaques, ó, o hidrogênio foi substituído pelo grupo metil e esse hidrogênio saiu com o cloro, né, para formar o HCl. O hidrogênio saiu com o cloro para formar o HCl. Então, primeiro passo da questão, primeira equação, ver que era o benzeno, era fácil. E isso é uma alquilação de Friedel-Crafts. Você já está doutor ou doutora nesse assunto. Para substituir qualquer hidrogênio do benzeno por um grupo alquila, coloca para reagir com um haleto orgânico, cloreto de metila, cloreto de etila, cloreto de isopropila, que aí
esse cloro sai com o hidrogênio na forma de HCl e o grupo alquila substitui o hidrogênio. Essa reação, como ele disse, ele já disse que era uma alquilação de Friedel-Crafts e eu acrescento que ela é uma substituição eletrofílica. Substituição, porque o hidrogênio foi substituído pelo metil e quem reage com o benzeno é um eletrófilo, alguém que gosta de elétrons, já que o benzeno é uma molécula bastante rica em elétrons. Ela tem aqui, ó, 3 ligações pi na sua fórmula estrutural, na sua fórmula canônica. Então, primeira equação, dizer que o A era o benzeno, moleza. Vamos para a segunda equação. A reação expressa na equação 2 é a mononitração de aromáticos. Lembra? Halogenação, nitração, sulfonação, alquilação de Friedel-Crafts e acilação de Friedel-Crafts. Aqui é uma alquilação. Agora vai ser uma nitração, pelo que ele está começando a dizer aí, né? A reação expressa na equação 2 é a mononitração de aromáticos, que vai reagir com ácido nítrico. E demonstra uma nitração, em que apenas um grupo nitro é o NO2, é adicionado à estrutura orgânica pela substituição de um hidrogênio do anel. Ele já disse todo, um dos hidrogênios do anel vai ser substituído agora pelo grupo nitro, que é o NO2, que ele ainda colocou destacado aqui, ó. Que na verdade isso aqui é o HNO3, ácido nítrico, HNO3. Só que realmente no HNO3, quando a gente faz a sua fórmula estrutural, a gente vê que o hidrogênio está ligado a um dos oxigênios, ó. E aí ele já destacou o grupo nitro. Por isso que eu disse, a questão poderia ser difícil a nível de específica, se ele não tivesse dado os reagentes, as equações ficaram fáceis, porque você é inteligente para analisar o que está faltando e as dicas, que você já sabe que é o reagente A, que é o benzeno. Então o benzeno, ele de certa forma já disse aí, ó, que vai ter um dos seus hidrogênios substituídos pelo grupo nitro. Então nesse produto B aqui, a gente vai substituir um dos hidrogênios do benzeno pelo grupo nitro, que é o NO2. Pela própria reação e pelo esquema, ele facilitou muito. Aí ele diz, pela substituição de um hidrogênio do anel. Usa-se reagente ácido nítrico, ó. Tá vendo? Isso aqui é HNO3. Ele não colocou HNO3, porque tinha aluno que talvez ia colocar NO3, substituindo um dos hidrogênios. Mas na verdade não é. Você vai ver por que não é. O grupo que entra é NO2 e não NO3, que você vai ver que o produto inorgânico que sai é a água. Aí ele diz, e o catalisador dessa reação é o ácido sulfúrico e aquecimento. Então, tá aí. Só não fazia essa equação 2 quem não lesse o texto, né? Porque agora, ó, mais uma vez, o benzeno, aqui ele, o benzeno, vai ter um dos seus hidrogênios substituído, vou destacar apenas um, tá certo? Pelo grupo NO2. Ó. Alexandre, isso é o ácido nítrico. Ele disse na questão que isso aí era o ácido nítrico, HNO3. Ele foi muito legal com vocês, viu? Facilitou muito. Ele queria que todo mundo acertasse essa questão. Por quê? Porque esse hidrogênio, podia ser qualquer um, lógico, esse hidrogênio do benzeno, desculpe, aqui é NO2, né? Ó, HNO2. Por quê? Porque somando tudo, ó, dá HNO3, que é o ácido nítrico. Mas, como ele deixou bem claro no texto, esse hidrogênio vai ser substituído. A gente já sabia que esse composto A era o benzeno, né? Vai ser substituído pelo NO2. E aí, Alexandre, quando no lugar do hidrogênio entrar o NO2, esse hidrogênio sai com quem? Esse hidrogênio sai com o grupo OH. Se você juntar hidrogênio e OH, vai dar o quê, pessoal? H2O.
que é o produto inorgânico da reação. Então vamos completar, muito boa, questão considerada interessantíssima a nível de SPSEC. Então qual é o produto? Esse era o composto A, que é o benzeno, né? Cuja fórmula molecular é C6H6. Aí agora, ó, eu vou colocar o benzeno de novo, só que um dos seus hidrogênios, como ele próprio disse no texto, foi substituído pelo NO2. Daí o nome de nitração. Alquilação de Friedel-Crafts, nitração. E aí o hidrogênio sai com a hidroxila, produzindo água, que é o produto inorgânico da reação. Se vocês quiserem, eu posso até colocar assim, né? HOH. O hidrogênio que estava no benzeno, tá aqui ele, ó, sai com o grupo OH do ácido nítrico, formando o produto inorgânico, que é a água. Essa reação é também uma substituição eletrofílica. As reações no benzeno são reações de substituição eletrofílicas. Por quê? Porque um dos hidrogênios é substituído por algum grupo. Quando é um grupo alquila, alquilação. Quando é pelo grupo NO2, nitração. Vamos deixar isso bem destacado. Essa primeira reação foi uma alquilação. E essa segunda reação foi uma nitração. E você sabe por quê? Na alquilação, um grupo alquila, metil, etil, isopropil, substitui um dos hidrogênios. Na nitração, o grupo nitro, que é o NO2, substitui um dos hidrogênios. Então aqui o benzeno é o grupo A, que a gente já sabia, e o grupo B agora, seu nome oficial, é o nitrobenzeno. Nitrobenzeno. Não precisa colocar o hífen, certo? De nitrobenzeno. Às vezes algumas provas colocam, mas ele não é necessário. Então já fizemos duas reações muito interessantes. Até agora, muito tranquilo. Vamos agora para a terceira equação, ó, que ele também já dá um esquema. E lembre-se que a gente já sabe quem é o produto B, né? O produto B é o nitrobenzeno. O reagente A era o benzeno e agora o produto B é o nitrobenzeno. A reação expressa na equação 3 é de halogenação, ó. Vai ver? É a de haletos orgânicos com compostos aromáticos monossubstituídos, e mostra outro processo químico denominado de halogenação. Halogenação, nitração, sulfonação, alquilação de Friedel-Crafts e acilação de Friedel-Crafts. Acilação é quando é um grupo acila. Um grupo acila é um grupo que tem C dupla O. Um grupo acila. Um grupo acila, mas aqui alquilação. Aí continua a questão. Pela substituição de um hidrogênio do anel, ou então voltando ainda um pouquinho, né? Denominado de halogenação, no qual um átomo de halogênio é adicionado à estrutura orgânica pela substituição de um hidrogênio do anel. Esse processo pode ser catalisado pelo FeBr3. Então veja bem, alguém poderia achar, vai ser uma questão bem fácil. Por quê? Porque a gente já sabe quem é o B. Realmente você já sabe. Eu vou colocar aqui o B. O reagente B é o nitrobenzeno. Ok, tranquilo. Tá aí o nitrobenzeno. Aí alguém, moleza, Alexandre. O nitrobenzeno vai reagir com o BR2, que é o BR, na presença de FeBr3. E aí, como ele mesmo já disse, um dos hidrogênios vai ser substituído,
um dos hidrogênios, desculpa aqui que eu encostei na lousa, um dos hidrogênios vai ser substituído pelo bromo. O problema é que aqui, como era o benzeno, qualquer hidrogênio substituído era a mesma coisa. Podia substituir esse, qualquer... É a mesma coisa. O grupo NO2 eu apenas coloquei para cima. Se eu colocasse aqui, aqui ou aqui, era a mesma coisa. Só que agora nós temos um problema. Você viu aí que ele falou de hidrogênios orto, meta e para. Hidrogênios orto são os hidrogênios 1, 2 em relação aos substituintes. Por que 1, 2? Que você poderia numerar para um lado ou para o outro. 1, 2 para a direita, 1, 2 para a esquerda. Esses hidrogênios são equivalentes, tá bom? Eles são chamados hidrogênios orto. Esses hidrogênios que eu vou colocar aqui com azul, que na numeração seria 1, 2, 3 para a direita, ou 1, 2, 3 para a esquerda, são os hidrogênios meta. Vou até colocar. Orto é 1, 2, para a direita ou para a esquerda, você pode numerar. Isso em relação a um grupo que já está presente no anel. Meta é 1, 3, meta, né? É o 1, 3, e para é o 1, 4, que seria esse hidrogênio aqui, ó. Né? Ou pela direita ou pela esquerda, esse seria o para. Então agora surgiu um problema. Qual é o hidrogênio que você vai substituir pelo bromo? Né? Você vai substituir qual hidrogênio pelo bromo? Porque o outro bromo sai com o hidrogênio para formar quem? HBr, né? O outro bromo vai sair com o hidrogênio que for substituído para formar HBr. Então agora, esse era o problema. Das três equações, era mais difícil. Porque se você colocar o bromo aqui ou aqui, é a mesma coisa. É um composto que tem o grupo nitro com o bromo na posição 2, ou de um lado ou do outro, tanto faz. Que seria substituir os hidrogênios orto. Só que se você escolher um dos hidrogênios azuis, que é o 1, 3, você já vai colocar o bromo aqui ou aqui, que é a mesma coisa, que já é diferente de você colocar, substituindo os hidrogênios em vermelho. Seria agora um bromo na posição meta e ainda tem o bromo na posição para. Então você tem três possibilidades de reação. Como é que eu vou saber, Alexandre, se eu substituo o orto, o meta ou o para? Na verdade, um dos dois hidrogênios orto, um dos dois hidrogênios meta ou o hidrogênio para. Depende do grupo que está aqui. Tem grupo que a gente diz que ele é orto para dirigente. Então, ele direciona a reação para substituir tanto um hidrogênio da posição orto, como também um hidrogênio da posição para. Formam-se dois produtos diferentes. Veja que o aluno que soubesse disso já estava vendo que não tem dois produtos diferentes, só tem um. Ó. Então, tem grupo que a gente chama de orto para dirigentes, que eu vou já te dizer quais são, tá certo? E os que são orto para dirigentes, eles originam dois produtos diferentes. Um que o hidrogênio orto vai ser substituído e o outro produto não é o mesmo. Outro produto, só que agora o hidrogênio para foi substituído. E tem grupo que a gente diz que é meta dirigente, que um dos hidrogênios da posição meta vai ser substituído, meta dirigente. E aí, quando só um hidrogênio da posição meta, tanto faz o da direita como o da esquerda, for substituído, só tem um produto. Então, eu digo, o aluno inteligente, que sabe interpretar as questões, ele já percebe que o hidrogênio que vai ser substituído é o hidrogênio da posição meta. Tanto faz de um lado como do outro. Eu vou escolher qualquer um, para no lugar dele colocar o bromo. Aí sai como produto inorgânico o quê? Ó?
HBr. Daqui a pouco eu vou te mostrar que se fosse uma questão específica, difícil, isso poderia ser até uma questão de IME e ITA, se ele não desse nenhuma das equações como esquema, deixasse o aluno se virar, porque aí um aluno que vai fazer um específico da FUVEST, um específico da Unicamp, né? Uma prova aberta, como tem questões do IME e do ITA, ele tem que saber tudo isso. Né? Mas aqui você vê que pela interpretação da questão, a gente está fazendo uma questão considerada de nível altíssimo, mas de certa forma é uma questão que dava para deduzir muita coisa pelas equações já feitas. Aí vamos continuar, que ele vai falar isso que eu também já te adiantei. Então, ele diz, a reação expressa na equação 3, né, é de haletos orgânicos, ok? Então, a gente tem o B, que já é o nitrobenzeno, que vai reagir com BR2 na presença de FeBr3, dando C e HBr. Lembre-se que lá no começo da questão, né, ele falava, olha, tem grupos orto, que são as posições 1, 2, pode olhar lá no começo da leitura. Grupos orto, que são as posições 1, 2, ó, 1, 2. Grupos meta, que são as posições 1, 3, numerando ou pelo um lado ou pelo outro. E o para, que é a posição 1, 4, numerando pelo lado ou pelo outro, você vai chegar na posição 4. Então, tem grupos que a gente chama que é ortopara dirigentes. Não esqueça, grupos ortopara. Vai dar 2 produtos diferentes. E grupo meta dirigente, que só dá um produto diferente. Tá certo? E aí, ele quer que a gente diga quem é a letra C. Pois pronto. Esse, só pela leitura, daqui a pouco eu vou te dizer quais são os grupos que são ortopara e meta, para quem vai fazer uma prova específica de alto nível, né? Então, ó, como só tem um produto, apenas um hidrogênio vai ser substituído, e é o hidrogênio da posição meta. Poderia substituir o da esquerda ou da direita, eu vou substituir o da direita. Por quem, Alexandre? Por bromo. E aí o hidrogênio que sair, vai sair com o outro bromo, formando o HBr. Então, me ajuda a formar o produto. Vamos lá. Quem é o composto C? Quem é o composto C? Esse composto C tem o grupo nitro, ok. Ali ele que já estava, ok. Mas esse grupo nitro, ele é um grupo metadirigente. O NO2 é um grupo metadirigente. O que é que significa metadirigente? Que ele vai substituir na posição 1, 3, né? Onde o 1 é o grupo nitro. E o hidrogênio da posição 3 vai ser substituído por quem? Pelo bromo. Que é uma halogenação. Só que não era halogenação no benzeno. Se fosse uma halogenação no benzeno, você podia escolher qualquer hidrogênio que você acertou, né? Só que agora você tinha que escolher esse hidrogênio aqui, ó, para colocar no lugar dele o bromo. Esse é o produto C. E o outro produto inorgânico da reação é HBr, né? O hidrogênio com o bromo. Vou colocar esse bromo aqui com a mesma cor do bromo que está lá. É rosa, né? Um dos hidrogênios saiu com o bromo para formar o HBr. E o outro hidrogênio, o outro halogênio, que era o bromo, que estava aqui, agora está aqui, ó. Também é uma reação de substituição. Alexandre, todas essas reações são de substituição eletrofílica. Quando a gente coloca um grupo alquila no lugar do hidrogênio, é uma alquilação. Quando a gente coloca um grupo nitro, é uma nitração. Quando eu coloco um halogênio no lugar do hidrogênio, é uma halogenação. Halogenação. Das 5 reações, né, Alexandre, que você falou, me relembre aí quais são elas. São a halogenação, nitração,
sulfonação, alquilação e acilação de Friedel-Crafts. Essas três são muito importantes, né? Então, na substituição aqui, ó, 1, 2, 3, por isso que ele é um metadirigente. Ele substituiu os hidrogênios da posição meta. Então, vamos lá, observação. Para quem vai fazer provas específicas abertas de alto nível, quais são os principais grupos ortopara-dirigentes? Não esqueça que eles vão substituir tanto na posição orto, aí você coloca o produto, como na posição para, né? Ele substituiu o da orto e o da para. São dois produtos diferentes. São grupos que a minha dica que eu dou é que eles têm um ou mais pares de elétrons livres. A maioria, ó, o NH2, eu destaquei aqui os dois mais usados. Geralmente nas provas eles colocam esses dois. Ou o NH2, que é um grupo amino, ou a hidroxila. Lógico que quando eu coloco o NH2, se substituir um hidrogênio também por um grupo, por um carbono, fica NHCH3, ou então os dois hidrogênios por carbono, NCH3CH3 também está valendo. Ou seja, o grupo amino e seus derivados. Mas repito, aqui não é para a gente ficar doutor já na resolução da questão, o grupo amino é o mais usado. Depois vem a hidroxila, depois vem um grupo de éter. Deixa eu falar logo dos que têm pares de elétrons. Ó. E os halogênios, flúor, cloro, bromo e iodo. Além desses, tem também os grupos alquila, ó. Metil, etil, isopropil. Então, se aqui no benzeno já tiver ó, qualquer um desses grupos aí, que eu chamei de ortopara-dirigentes, você tem que substituir o hidrogênio orto e o hidrogênio para e colocar dois produtos. Já se tiver um desses grupos que eu chamo de metadirigentes, olha qual é o principal que está destacado aqui em rosa, né? É exatamente o grupo nitro que ele usou. Você vai fazer uma substituição na posição meta. Só um dos hidrogênios da posição 3 é que vai ser substituído. Tanto faz de um lado como do outro, lógico, né? Quais são? O grupo nitro, o grupo ciano, que é o CN, uma carboxila, que é derivado de um ácido carboxílico, aqui derivado de um éster, C-OR, aqui derivado de um aldeído e aqui derivado de uma cetona. Esses grupos metadirigentes, eles não têm o par de elétrons ligados diretamente. No NO2 não tem um par de elétrons livres, aqui não tem um par de elétrons livres, nem aqui no carbono, nem aqui, nem aqui, nem aqui, né? Já nesses aqui, ó, o primeiro átomo geralmente tem pares de elétrons livres. A exceção são os grupos alquila, que não têm pares de elétrons livres. Então, daí, quem é o produto C? Né? É o 3-bromo-nitrobenzeno. 3-bromo-nitrobenzeno. Então, agora sim, nós temos plenas condições de resolver a questão. Ele diz, ó, a alternativa que apresenta, respectivamente, o nome aceito pela IUPAC correto das substâncias é, quem é? O A, benzeno. Benzeno já ficou só a letra B, D e E. Quem é o próximo? O C, nitrobenzeno, que ele chama aí de mononitrobenzeno, né? Não precisa desse mono, é só nitrobenzeno. Entre o B já está fora, porque ele bota mononitrotolueno. Ficou só D e E. No D e no E tem benzeno e nitrobenzeno. E qual foi o produto substituído aqui? Foi o meta. Então, por isso que ele pode colocar aí que é o meta-bromo-nitrobenzeno. Vamos colocar o nome, ó. Meta-bromo-nitrobenzeno. O que é que significa essa posição meta? Significa as posições 1, 3. Então, você também pode chamar 3-bromo-nitrobenzeno. Alexandre, por que fica a mesma coisa? 3-bromo. Porque se você está dizendo que o bromo está na posição 3, onde é que está o grupo nitro? Na posição de referência,
que é a posição 1. Então, 3-bromo, não precisa colocar 1-nitrobenzeno. Não precisa. 3-bromo-nitrobenzeno. Nome é até preferível pela IUPAC, metabromo-nitrobenzeno, que aí você está dizendo que um está na posição 1, o outro está na posição 3, né? Ok? Então, qual é o único item que você marca? Letra D de dado, considerada uma das questões mais difíceis do SPSEC, fazendo conscientemente, muita gente acertou no chute, né? O cara pode ter acertado. Mas eu repito, questão poderia ser de nível altíssimo se não tivesse as equações. Mas aquele aluno que tem a tranquilidade, e é isso que eu quero que você aprenda, por isso que eu não estou só, quero ir em 2 minutos dizer, pessoal, é a letra D, tchau, abraço. Não, a gente foi passo a passo te mostrando que mesmo que você não fosse doutor, doutora, nessas reações de substituição eletrofílica no benzeno e nos seus derivados, olhando com calma os reagentes e os produtos, a partir dos esquemas reacionais, até nessa equação 3, que era a mais difícil, porque tinha 3 possibilidades, substituir na orto, na meta ou na para, pelo fato do aluno ver que só tinha um produto, era o meta, porque a gente chama de meta dirigente e os outros grupos são ortopara. Eles substituem tanto na horta quanto na para, dá 2 produtos. Só tinha um produto, que era o produto C. Então, letra D de dado, benzeno, nitrobenzeno, ou mononitrobenzeno, e para, meta, bromo, nitrobenzeno. Letra D, questão resolvida, questão lindíssima.